Olá, que Deus abençoe a todos. Nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre a parábola da festa nupcial, do banquete nupcial, que está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mas antes de eu começar a ler, eu queria resumir o que significa essa parábola. Nessa parábola a gente vai ver o rei enviando os soldados, enviando os seus servos a chamarem as pessoas mais importantes do reino para ir até o casamento do seu filho, né? E eles rejeitam, essas pessoas mais importantes, elas rejeitam o convite do rei. E aí o rei, ele manda os servos prenderem mandam os soldados prenderem essas pessoas que eram mais importantes do reino por ter rejeitado o seu filho. E depois ele manda os servos fazerem um novo convite. E esse novo convite era para qualquer pessoa que ele encontrasse no reino, sejam pessoas boas, sejam pessoas ruins. Ele estendeu esse convite, era um convite mais amplo para as pessoas mais importantes, mas aí ele estendeu esse convite mais universalmente, ou seja, para todas as pessoas do reino. E antes de eu terminar de contar essa história, antes de eu ler, eu quero ensinar que essa parábola está se referindo primeiramente a Israel, que é o povo, que é a nação de Cristo, né, que era o país de Cristo. Então ele estava se referindo, quando ele fala que ele convidou, que o rei convidou as pessoas mais importantes do reino, significa que Deus enviou Cristo para o seu povo, para o povo de Israel, que era a nação escolhida por Deus. O Messias foi enviado primeiramente para os judeus, porque era a promessa que foi feita do rei vir para os judeus. Mas o seu povo, o povo de Israel, os judeus, eles rejeitaram o Messias. Então, Deus fez outro convite. Quando o povo de judeu rejeitou a Jesus como Salvador, como rei, quer dizer, desculpe, quando o povo de Israel rejeitou Jesus como seu rei, então Deus fez um convite mais amplo. E ele ampliou esse convite para qualquer pessoa, para qualquer reino, para qualquer nação, para qualquer raça, para qualquer tribo, para qualquer indivíduo da terra que aceitasse o convite de Cristo, de ir até Cristo, seria aceito. Mas vamos ler para a gente entender melhor. Vamos lá, Mateus capítulo 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. Mataram os servos do rei. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso foi o que eu expliquei no começo. Primeiro o rei fez o convite para o povo, para o seu povo, para a parte principal do seu povo, que era o povo que nessa história representa os judeus. Os judeus
Jesus veio para os judeus, mas Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, como diz João capítulo 1, versículo 12. Agora vamos para o segundo convite. Disse assim, versículo 8: Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos o encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, estando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a gente entende essa parábola. Primeiramente, o primeiro convite foi para os judeus. Jesus veio cumprir o que os profetas disseram, que ele viria para o seu povo, que era Israel, que era Judá, que eram os judeus. Mas os judeus não receberam, como diz João 1, capítulo 1, versículo 12 em diante. E o próprio versículo diz assim: Veio para os que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o primeiro convite foi para os judeus o rejeitaram. O segundo convite foi para todos os povos, para todas as pessoas, para todas as línguas, para todas as tribos. Então, rapidamente, a casa de Deus se encheu. Ela se encheu de todas as pessoas que aceitaram o convite de Jesus. Só que o que significa essa única pessoa que chegou sem o traje, sem a veste nupcial? A veste nupcial representa a justiça de Cristo, se vestir da justiça de Cristo. Todos nós, seres humanos, somos pecadores, somos injustos. Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícias. Então, no ser humano, no homem natural, não habita bem algum. Todos nós somos injustos e pecadores. Mas como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, nós somos justificados pela fé em Cristo. Romanos 5:1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então qualquer pessoa que for chamada por Cristo e ela vai até Cristo, mas ela não crê no Senhor Jesus verdadeiramente como seu Salvador, ela é igual a esse homem que foi expulso da festa e foi jogado no lugar, nesse lugar horrível, onde há trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Qualquer pessoa, agora nessa parte da parábola, chegou a era da igreja. Aqui está falando da igreja. Aqui está falando, na verdade, da casa de Deus. A casa de Deus é o conjunto de todas as pessoas que falam da boca para fora, que confessam com a sua boca que creram em Jesus como Salvador. Só que nessa casa de Deus habita tanto o joio como o trigo, que é outra parábola que Jesus conta no Evangelho de Mateus. E no reino de Deus, que também é conhecido como casa de Deus,
há joio e trigo. Há joio e trigo. E qual é a entrada? Qual é o mérito para entrar na casa de Deus? No reino de Deus? No reino de Deus, qual é a entrada? A entrada é pelo batismo nas águas. Toda pessoa que confessa que é cristã, ela vai e se batiza. Então ela entra no reino de Deus. Só que isso não significa que ela verdadeiramente foi salva, porque o que mostra que ela foi salva é se ela verdadeiramente creu no Senhor Jesus como Salvador. E o que prova que ela creu em Jesus como Salvador? São as suas obras. As obras não salvam ninguém, só que as obras, elas mostram se o nosso coração foi transformado ou não pela graça de Deus. Então, essa pessoa que o rei encontrou sem vestes nupciais é aquela pessoa que confessa da boca para fora, que está dentro de uma igreja, que vai à igreja todos os domingos, que participa de um grupo religioso, de uma instituição cristã, porém ela nunca se revestiu da justiça de Cristo. Ela nunca se vestiu das vestes do traje nupcial que representa a justiça de Cristo. Então ela está dentro da igreja a vida inteira, religiosamente, mas nunca creu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ela vai para a igreja para conquistar uma salvação que é pela fé, não é pelas obras. Então ela está lá dentro da igreja, fazendo aquilo que o líder diz, mas ela não entendeu que o evangelho é Cristo fazendo aquilo que nós não podemos fazer. O evangelho é Cristo, que é Deus, vindo em forma humana, pagando pelos nossos pecados. Sem nunca ter pecado, ele pagou pelos nossos pecados. Ele sofreu a pena do meu pecado, do seu pecado, do pecado de toda a humanidade. Jesus veio e cumpriu toda a lei de Deus. A lei é clara, que o salário do pecado é a morte, mas Jesus nunca pecou. Ele não merecia morrer, mas ele quis morrer por causa do pecado de outras pessoas. Quando a pessoa que confessa ser cristã, ela crê nessa obra de Cristo, que Cristo pagou pelos seus pecados, quando ela entende que o evangelho é isso, que Cristo veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, levar as nossas culpas, quando ela entende isso, ela se veste da justiça de Cristo. Porque o meu justo viverá pela fé. É o que a palavra de Deus diz no Velho Testamento, em Abacuque, e depois o apóstolo Paulo repete isso lá em Romanos capítulo 1. O meu justo viverá pela fé. Em Romanos 5, versículo 1 também. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, se você vive a sua vida inteira dentro de uma igreja, querendo se salvar, ou seja, você vive barganhando com Deus, ou seja, você fala assim: eu não vou fazer isso para ser salvo, eu não vou fazer aquilo para conseguir a minha salvação. Você não entendeu o que é evangelho ainda. Evangelho é você ser salvo pela obra de Cristo, e depois que você entende que Cristo pagou pelos seus pecados, aí você vive em sacrifício vivo para Deus, não para conseguir algo que já é seu. Por exemplo, quem tem filho e o pai e a mãe é muito rico, esse filho não precisa agradar os seus pais para ter direito à herança quando os pais morrerem. Não, só pelo fato dele ser filho, ele tem direito à herança. A mesma coisa é a salvação pela fé. Só pelo fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados e você ter crido nisso, só por esse fato, você é salvo, você tem direito a ir para o céu, porque você creu na obra de Cristo e não das suas obras. Mas
pelo amor que você tem a Deus, pela gratidão que você tem à obra de Cristo, você não vai viver da mesma maneira, você vai ser uma nova criatura. Quando uma pessoa crê em Cristo como Salvador, a primeira coisa que acontece é que o Espírito de Cristo habita dentro dela. E agora quem guia a vida dela não é mais a carne, não é mais os desejos desenfreados da carne. Não, quem guia aquela pessoa é os desejos de Cristo. É Cristo que guia aquelas pessoas. Mas quem é cristão tem que entender isso. A salvação é pela fé, não é por nada que você faça. O que você faz é consequência de uma salvação verdadeira que você já tem. Porque se você ficar no mundo religioso sem entender isso, Jesus vai fazer o que ele fez com esse homem que não estava com as vestes nupciais. As vestes nupciais é a fé verdadeira em Cristo Jesus, que faz você entender que a justiça de Cristo foi transferida para a sua vida. Isso é as vestes nupciais. É a justiça de Cristo transferida a um ser pecador como eu e como você. Mas se você foi chamado, como diz essa parábola diz que ele chamou todas as pessoas, as boas e as ruins. É o que o reino de Deus faz. O reino de Deus, todas as pessoas são chamadas, mas nem todas são escolhidas. E o diabo planta, o inimigo planta o joio no meio do trigo para confundir, para atrapalhar a obra de Deus. Então muitas pessoas que estão ao nosso derredor, no meio cristão, são joio, não são trigo. E elas não estão vestidas das vestes nupciais, que significa a justiça de Cristo. As vestes nupciais representam uma reverência, um respeito ao noivo e à noiva. Porque ninguém vai a um casamento com roupa de time de futebol. A maioria, quando a pessoa não tem condição, ela, mesmo assim, ela veste a melhor roupa que ela tem. A mesma coisa é essa parábola. As pessoas que Jesus encontrar, que não estiverem com as vestes nupciais, que representam as vestes de Cristo, a justiça de Cristo transferida para a vida dela, que é por meio da fé, entenda. Como diz Colossenses capítulo 3, ele diz: já estáis revestidos de Cristo, estáis escondidos em Cristo. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador verdadeiramente, ela se esconde atrás da obra de Cristo. Então quando Deus olha para ela, ele vê a obra de Cristo. Quando Deus olha para mim, ele vê a obra de Cristo, ele vê a justiça de Cristo, ele vê quem Cristo foi quando esteve aqui nessa terra. Então nós somos imitadores de Cristo. Então, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria que vocês curtissem, se inscrevessem no canal, e qualquer dúvida é só comentar que eu responderei. E espero que eu tenha ajudado muitos a entender essa parábola, porque a primeira vez que eu li essa parábola eu não entendi. Então eu fui buscar no YouTube com vários outros cristãos, porque eu não sou fanático de nenhuma igreja. Eu creio que a igreja é uma só. A igreja representa o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus verdadeiramente como Salvador da sua vida. Isso é a igreja. Então todos que aceitaram Jesus como Salvador, eles são membros do corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça do corpo, e é Cristo que dirige todo o corpo. É Cristo que manda no corpo inteiro. Então eu escuto pregações de todas as pessoas, independentemente da igreja que eles vão. Eu escuto todos os cristãos, porque
Eu creio que quem dirige a igreja é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, e não uma determinada igreja. Então, eu espero ter ajudado a todos que tinham essa dúvida. Deus abençoe a todos.